Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao minicurso modular de pesquisa, linguagem e redação científicas. Para iniciar o nosso módulo 1, estamos aqui com o professor doutor André Cordeiro Leal, que vai ministrar para nós a temática afeta a grande expertise dele, que é exatamente situar o nosso objeto, pesquisa, racionalidade e objetividade filosoficamente. Então, antes de adentrarmos propriamente no tema, professor André, eu gostaria, que o senhor se apresentasse rapidamente para nós, falasse da sua trajetória acadêmica, porquê da sua escolha pela pesquisa, que tipo de inquietação, de sofrimento o levou a se tornar pesquisador no direito? Bem, olá para todos. Professora Leda, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de participar desse minicurso, dada a relevância que ele tem, para instigar os nossos alunos à reflexão jurídica, uma reflexão jurídica que anda tão ausente das cogitações sobre aspectos de análise social aí, que a gente vê nos fóruns, nos jornais e etc. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de participar desses minicursos, desse evento. Bom, o meu interesse pelo direito, em especial sobre a pesquisa pelo direito, ou no direito, se deu muito em razão do fato de eu ter feito 2 cursos simultâneos de bacharelado, numa época em que o direito estava submetido ainda, sabe, professora Leda, a diretrizes assim, muito radicais, muito truculentas, muito violentas. Só que eu, havendo iniciado os cursos de Direito e de Ciências Econômicas simultaneamente, vários problemas do direito me chamavam a atenção, Várias questões que o direito deixava em aberto me chamavam a atenção. Então, concluído o meu bacharelado, eu podia escolher entre avançar nas pesquisas sobre a economia, ou nas pesquisas acerca do direito. E eu optei pelo direito porque achava que o direito podia ser efetivamente transformador dessa realidade hostil em que a gente vive. E daí, fui fazer o meu mestrado, o meu doutorado na PUC, e ingressei no magistério superior. E hoje estamos aí tentando avançar nas pesquisas jurídicas, apesar de toda a resistência que a realidade nos opõe. É basicamente isso, professor. Bom, então, professor André, nós que agradecemos, eu agradeço não apenas em meu nome, mas em nome também do curso de Direito da PUC Praça. Lembrando que o professor André também é nosso professor, nós temos a honra de tê-lo como professor no curso de Direito PUC Praça e aceitou gentilmente colaborar conosco nesse minicurso acerca da linguagem e da redação científicas. Uma questão que me preocupa muito, professor André, e que me colocou a necessidade de incluir este módulo para discutir um pouco sobre linguagem, racionalidade e objetividade na pesquisa, é que geralmente quando se fala de escrita científica, fala-se muito de técnica de escrita científica. E isso é algo que me preocupa muito, porque senão a gente entra numa situação que ela é autofágica, Porque se a gente entra nas exigências da linguagem científica de uma perspectiva técnica, mas sem nos perguntarmos por que dessas características da linguagem técnica, de que lugar, epistemologicamente falando, nós estamos analisando a objetividade a que nos propomos nessa linguagem, a gente corre o risco de dogmatizar essas técnicas, e no direito, principalmente, algo que me preocupa muito é que, ao mesmo tempo em que a gente tem uma necessidade muito grande de escapar da nossa linguagem, que padece de clareza, que ao tentar adotar a objetividade da linguagem das ciências, a gente acabe caindo numa outra armadilha de uma outra construção hermética também fechada e um outro conjunto de técnicas autoritárias de comunicação.
né? E aí, para começar a nossa conversa, eu gostaria de te fazer, então, uma primeira pergunta, que eu acho que é a mais incômoda filosoficamente, que é o que se entende por racionalidade quando se fala de pesquisa? Professora Leda, é uma pergunta bastante difícil, né? Mas você tem completa razão quando, né, fica atenta com esse avanço, né, de uma linguagem hermética no direito, né? O estudioso do direito em geral, ele está muito comprometido com a retórica, né? Porque isso atravessa as profissões jurídicas demais. Então, às vezes, né, aquele que pretende pesquisar imagina que a reprodução dessa lógica, né, ou dessa obscuridade, né, gerará, assim, um respeito acadêmico maior. Né? Então, eu acho que a primeira coisa mesmo, né, a gente tem que prestar atenção nisso de saída. Cuidado com, né, com as pretensões de escrever de maneira muito, como é que eu diria, muito rebuscada, né, e perdendo as possibilidades de clareza, né, a pretexto de fazer um trabalho científico. Né? E também não será científico o trabalho, né, professora, pelo simples fato das normas da BNT serem seguidas. Isso aí também é importante. Se as normas da BNT têm de ser interpretadas no sentido de que elas devem facilitar a objetividade, né? Mas não é pelo simples fato de que essas normas técnicas sejam atendidas que o texto será científico. Né? Bom, falar sobre racionalidade é falar para sempre, né? Então, eu acho que eu tenho que demarcar aqui o ponto de partida da minha fala, né? Para também ser fiel. Aqueles que, eventualmente, não se alinhem à minha perspectiva, né? vão logo se livrar da minha fala. Então, vou deixar à vontade, né, nossos possíveis interlocutores abstratos, né, para que o façam de logo. Bom, falar de razão é falar da filosofia, né? E, para falar um pouquinho sobre isso, eu tomo como ponto de partida as cogitações, né, as conjecturas de um epistemólogo austríaco chamado Karl Popper. Popper, em 1934, escreve uma obra que é a Logik der Forschung, quer dizer, a lógica da pesquisa científica. Ela vai ser reescrita posteriormente, com muitas inclusões, etc., e novas reflexões, né? Mas eu acho que a gente pode partir daí para falar um pouquinho de racionalidade. O Popper enfrenta nessa obra o ceticismo também, o ceticismo humeano, né? David Hume foi um filósofo escocês que, em 1740, lança uma obra que é uma obra absolutamente incômoda para quem a lê até hoje. Né? Foi a obra que, vamos dizer, incomodou Kant a ponto de fazê-lo escrever o que escreveu. Né? Em O Tratado da Natureza Humana, o Hume vai desqualificar a razão. É isso que ele vai fazer. Né? Ele vai dizer, basicamente, que o nosso conhecimento tem muito pouco de razão, ou quase nada da razão. Segundo Hume, o conhecimento começa com a experiência, né? Com as observações. Nós temos uma certa tendência inata, eu poderia dizer, a perceber as repetições, né? E, a partir dessa percepção das repetições, nós fazemos predições. Né? Você veja que aí a razão participa muito pouco. A razão pode muito pouco ou quase nada. Então, nós observamos a natureza, né? Essa observação se dá através das impressões, nós formamos memórias esmaecidas dessas impressões, combinamos essas impressões e aí construímos o que ele chamaria de conhecimento. Né? Bom, a partir disso, nós fazemos as predições, partindo do que observamos e projetando essas observações para o futuro, né? Mas sob um pressuposto que é bastante incômodo. Né? O que nos assegura que o que ocorreu no passado voltará a ocorrer no futuro. Né? Não é pelo fato de um avião nunca ter caído que ele não cairá no próximo voo. Né? Se é assim, né, o nosso conhecimento é uma espécie de crença, né, nessa repetição. Né? O hábito nos impõe essa crença na repetição.
E, assim sendo, nós não temos nenhum lugar seguro, né? Nós não podemos ter certeza absoluta de nada. Então, o nosso conhecimento, embora possa nos ajudar a sobreviver, né, não vale muita coisa em termos racionais, né? O Popper diz que o Hume se transformou num cético, né, em que o conhecimento advém de uma fé irracional, né? Popper, então, tenta resgatar a racionalidade humana, mas a primeira coisa que eu acho que é importante deixar claro é que, para Popper, né, razão não é uma característica do sujeito, né? Com Habermas, eu diria que a razão não é uma faculdade subjetiva, né? Então, nós não somos racionais e o que produzimos não é necessariamente racional. A racionalidade para Popper é um projeto, né, pelo qual podemos optar, né, se quisermos que nosso conhecimento avance e que nos dê maiores condições, inclusive, de eventual sobrevivência, né? Então, o Popper vai dizer basicamente o quê? Primeiro, que o nosso conhecimento não surge da observação. É aquela ideia muito comum, né, professora Leda, dos nossos alunos, de que ele vai observando as coisas acontecendo e que ele aprende olhando as coisas. O Popper vai negar essa ideia de que você observando as coisas, você vai aprender alguma coisa. Popper vai dizer que o conhecimento começa com problemas e termina em problemas. Drummondianamente falando, eu diria que o problema é a pedra no caminho, né? Então, algum tipo de obstáculo, né? Algum tipo de incômodo, esse é o problema popperiano que dá início ao conhecimento. Se a gente tiver sorte, né, a gente pode conseguir imaginar uma solução para esse problema. Então, é aí que Popper começa a construir a sua famosa fórmula que trata da evolucionariedade do conhecimento, né, pela qual o P1 é exatamente o problema 1. Daí nós propomos, né, se a gente tiver sorte, a gente consegue imaginar uma teoria que resolva esse problema. É o TE, a teoria experimental. Claro que o Popper fala originariamente para ciências naturais, né, mas depois ele faz aproveitamentos também para decisões sobre como devemos agir. Mas então temos o problema 1. Se tivermos sorte, conseguimos pensar numa solução, que a gente poderia chamar de hipótese, a teoria 1. Essa teoria tem que ser formalizada, tem que ser escrita, tem que ser explicitada. E depois, né, o próximo passo da fórmula popperiana é o EE, quer dizer, a eliminação de erro, o ensaio experimental. Então, quando nós testamos as nossas teorias, nós não estamos procurando confirmação de que essas teorias resolvem o problema, né? É impossível confirmar uma teoria, né? É impossível confirmar uma teoria diante das advertências que Hume já havia suscitado. Portanto, testar uma teoria é tentar fazer a teoria falhar. Utilizar, né, situações de argumentos, situações de críticas, né? Esse é o sentido popperiano, para tentar fazer a teoria falhar. Pensar bem nos desdobramentos da teoria, naqueles desdobramentos não pretendidos, todas as teorias terão desdobramentos não pretendidos, mas pensar cautelosamente nesses desdobramentos. E, então, quando nós tivermos teorias concorrentes para resolver o mesmo problema, nós optaremos pela teoria mais bem testada, né? Essa é a opção pela racionalidade, né? A racionalidade como projeto. Nós não tomamos, a gente não faz escolhas entre teorias que são racionais. A nossa escolha racional entre teorias concorrentes se dá, segundo Popper, pela teoria mais bem testada, ou seja, aquela teoria que mais sofreu ataque e que resistiu aos ataques que sofreu. Então, aí é que está, vamos dizer assim, o núcleo da racionalidade popperiana, né? Eu diria, né, me aproveitando aí das lições do professor David Miller, o maior estudioso de Popper vivo, talvez, que esteve, inclusive, na PUC há alguns anos ministrando palestras, né? Eu diria que o professor David Miller faz uma exposição bastante interessante partindo daquela ideia do fast food, sabe, professor Leda? Ele fala assim, a comida é rápida por quê? Porque ela sai correndo, né? Você vai ao McDonald's, ela sai correndo, você sai correndo atrás dela? Não.
que significa fast food? É a comida que foi preparada, né, rapidamente, de maneira rápida. Assim também nós escolhemos racionalmente se decidimos racionalmente pelas teorias. Então, é disso que se trata, né? A racionalidade está diretamente vinculada a uma escolha pela teoria mais bem testada, né? Entre teorias concorrentes, aquela que foi mais bem testada e resistiu às tentativas de falsear, né? Então, é mais ou menos isso que a gente pode entender por racionalidade, o que já aponta, né, aí um caminho para o estudioso do direito, né? Não é racional uma teoria que é endossada pelas autoridades, né? Sobre as quais nós temos certeza, que nos dão segurança. Né? O conhecimento não nos dá essa segurança, não nos dá essa certeza absoluta. Não é isso que a ciência visa. Né? Inclusive, essas teorias mais bem testadas nas ciências, vamos dizer, chamadas naturais, vamos dizer, com Popper aí, seriam chamadas de leis. Né? O sujeito acha mesmo que a lei é fatal, assim, ele não percebe que é uma teoria que ainda não foi, né, devidamente refutada. Né? Mas é basicamente isso. A racionalidade está aí, como né, ela nos diz de uma decisão, né, de uma escolha pela teoria mais bem testada. Sim, satisfeito, professor? Não sei se deu para, nesse panorama muito geral, né, professora Lívia? Claro, tem uma pretensão, assim... Em cima dessa pergunta, eu vou te fazer uma outra pergunta, então, que é uma inquietação que me surgiu, que me parece que para os alunos de graduação e pós-graduação que estejam nos assistindo, isso é uma questão essencial, principalmente para quem está escrevendo um trabalho científico pela primeira vez. Ou melhor, não apenas escrevendo, mas fazendo, né? Que nós temos uma ideia que ela é muito, talvez pela nossa imaturidade ainda, como área, nós somos imaturos na pesquisa, porque a pesquisa jurídica ela é muito recente, né? O método kelseniano, ele nos isola das outras ciências sociais aplicadas, e, por outro lado, ele cria ali um sistema autorreferencial que não nos permite avançar muito em termos metodológicos, né? Se nós trabalharmos com textos, já estaremos trabalhando com direito. E aí, o que é uma questão que eu acho que a gente tem que desconstruir? A ideia de que quando eu estou escrevendo, eu estou fazendo a pesquisa. Não, quando você está escrevendo, você está expondo resultados apenas. Né? E aí, quando a gente diz de transpor da linguagem dessa nossa expertise tradicional do direito, que é a expertise da técnica, da prática, da advocacia, da magistratura, do Ministério Público, que é construída em cima da habilidade retórica, quando nós nos falamos da mudança de postura ao nos apresentarmos como pesquisadores, nós não estamos falando apenas de mudar da linguagem argumentativa, que é própria da praxis jurídica, para a linguagem que seja dissertativa e questionadora da pesquisa jurídica. Nós estamos falando também de uma mudança de postura, porque toda a nossa expertise, e que eu acho que essa habilidade com a retórica, ela é uma espécie de símbolo muito forte disso, a gente tem que prestar bastante atenção que o direito, ele se assenta, talvez, tradicionalmente, no inverso dessa proposta de racionalidade né, da qual o senhor está partindo, que é a ideia de que eu justifico o meu argumento na tradição, eu justifico o meu argumento na minha autoridade pelo meu cargo e o meu lugar de fala já está pré-justificado, e a minha argumentação, se é que se pode chamar assim, ela não está sujeita à crítica. Daí, se ela não está sujeita à crítica, ela não está sujeita a um teste de falibilidade. Né? Daí que quando a gente tem uma dificuldade de mudar de postura da técnica jurídica para a ciência jurídica, né? Da qualidade de advogado, de promotor, de juiz para a qualidade de pesquisador, rompendo com essa tradição, que da perspectiva da razão, ela não é uma tradição boa, né? Ela é uma tradição de estagnação,
né? Ela é, como é próprio da tradição, mas ela é uma tradição que mantém o autoritarismo, digamos assim, né? E aí me parece que é exatamente essa postura de que se eu falo de um lugar de autoridade eu não posso ser questionado, que talvez seja um dos motivos pelos quais a pesquisa no direito ela tenha maior dificuldade de avançar do que nas outras ciências sociais, em sentido estrito, e na filosofia, por exemplo, ou nas ciências humanas, né? Que às vezes a gente vai numa defesa de tese de outra área do conhecimento, como da filosofia, por exemplo, você pensa assim, gente, mas se no direito uma pessoa for questionada assim, vai ter problemas muito sérios aqui, porque a pessoa vai se sentir ofendida. Só que, de uma perspectiva radical em termos de racionalidade, a pessoa precisa ser questionada assim para que a tese dela passe pelo teste de falibilidade, né? E aí a tese dela não será a melhor tese porque ela foi a menos questionada, mas porque ela foi a mais questionada. E aí um dos meus grandes esforços, né, quando eu tento fazer pesquisa ou quando eu eventualmente oriento alunos de graduação e de especialização, é exatamente tentar mudar essa postura, da postura argumentativa, que é muito própria, eu acho que principalmente da advocacia, porque pelo menos na advocacia há argumentação, né? Porque quando a gente está falando do lugar da magistratura, aí é pior ainda, porque aí eu já não tenho argumentação. Eu posso ter a tese sem ter o fundamento da tese. E isso é muito sério, né? Então, o que eu gostaria, a partir da sua fala, de deixar bem claro aqui para quem está nos assistindo, né? Com o perdão da acidez do meu comentário, mas eu acho que a ideia é exatamente essa, é que não é só uma questão de escrever adotando uma postura dissertativa, mas é efetivamente adotar em face do objeto uma postura que seja essencialmente de indagação, né? E aí, quando a gente insiste, por exemplo, em projetos, olha, os seus verbos não podem ser verbos nos objetivos que denotem confirmação. Os seus verbos nos objetivos têm que ser verbos que denotem dúvida, indagação. Mas por quê? Porque isso tem a ver com a sua postura em face do seu objeto. Se você estiver ali a confirmar teses que você já adotou, você não está no domínio da razão, você está no domínio da crença, né? E a partir dessa constatação, eu gostaria de te passar a palavra, se o senhor deseja fazer mais algum comentário, a gente pode passar para a próxima pergunta. Não, professora Leda, é só mesmo para ratificar, né? Não é incomum que a gente encontre no direito essa ideia de o sujeito colocar lá uma pergunta, já tem a resposta para ela, né? E vai na bibliografia, chama isso de pesquisa, mas isso é apenas uma busca bibliográfica, e na jurisprudência, para confirmar aquilo que ele acha que está certo, né? Então, quando ele encontra opiniões, né, de especialistas, de tribunais vamos dizer assim, ratificam aquela solução para o problema que ele apresenta, ele acha que aquilo é uma maravilha, que tá feito, o trabalho de pesquisa foi bem sucedido, né? Aí é o contrário, eu acho que a pesquisa começa com perguntas e termina em perguntas, né? A formulação da pergunta muitas vezes é o mais difícil, né? Eu costumo dizer aos meus orientandos, tanto no mestrado quanto no bacharelado, que o primeiro esforço que a gente faz é de elaboração da pergunta. E mesmo assim, a gente pode elaborar a pergunta de maneira que dificulte a nossa empreitada de pesquisa, né? E eu lembro sempre aos meus alunos que a ciência não nos diz o que fazer, ela nos diz, no máximo, o que não fazer. Então, se você está procurando, assim, o que eu devo fazer para ter sucesso nos meus pleitos advocatícios, ou para ter sucesso, isso não vai interessar a ciência jurídica, isso vai interessar a tecnologia, que é aquela que nós precisamos combater por via da ciência, né? É essa que nós precisamos indagar, porque essa tecnologia
é que vem gerando, né, um morticínio pelo direito há séculos, né, um verdadeiro morticínio pelo direito há séculos. Então, é só isso que eu queria, né, acrescentar à sua fala, professora Helena. Sim. Bom, então, repetindo aquilo que eu sempre digo para os meus alunos orientandos, eu acho que mesmo para quem eventualmente se envolve com pesquisa, mas não permanece na carreira acadêmica como pesquisador, a grande habilidade que fazer pesquisa oferece não é necessariamente a habilidade de obter resposta, mas é a habilidade de fazer pergunta fundamentada. Né? Eu acho que em qualquer carreira que a pessoa adentre, se ela passou por uma boa experiência de pesquisa, se ela foi efetivamente bem orientada, né? Para usar uma linguagem sua, se ela foi orientada sem pena, sem clemência, a melhor coisa que a universidade fez por ela foi aprender, foi ajudá-la, auxiliá-la a aprender a perguntar com fundamento, né? Porque quem tem pretensão de encerrar as perguntas não aprendeu com pesquisa, né? Porque é exatamente isso, né? A pesquisa, a ideia da pesquisa é exatamente não encerrar a pergunta, mas apenas passar para a pergunta mais adiante, que seja mais profundamente fundamentada e que adentre mais radicalmente no problema ou que denote radicalmente um novo problema. E aí vamos, então, a mais uma indagação para o senhor. Então, racionalidade e falibilidade, elas estão necessariamente articuladas nessa sua proposta de compreensão, né, da ideia de razão. Exatamente, professora Leda. Sempre que a gente blinda a falsibilidade, a possibilidade de colocar interrogações a uma teoria, sempre que a gente blinda a teoria a crítica, nós estamos nos afastando da racionalidade, né? E é isso que, não raro, os estudantes de direito, todos nós, tendemos a fazer em certos momentos, né? Eu acho que isso, quando a gente pensa num trabalho que conclui um ciclo de estudos, né, esse trabalho deve servir justamente para essa indagação, né, e para abertura à falsibilidade, né? É o que eu costumo dizer aos meus alunos o seguinte: a teoria de Einstein é verdadeira sobre a física, né? É verdadeira não porque foi o Einstein que escreveu, né? Ela é verdadeira ou falsa porque ela foi testada e resistiu aos testes, né, de falibilidade. Então, é estranho que nós, no direito, ainda costumemos assim, reforçar a opinião das autoridades para homologar as nossas impressões, para homologar aquilo, né, que nós achamos, para nos dar segurança, para nos dar certeza. Isso é um dos principais, talvez, os principais problemas a obstar a instalação da pesquisa jurídica, né? Nossa preocupação ainda é muito tecnológica, exatamente porque, né, se a gente falseia algo, é quanto a mera, vamos dizer assim, a mera eficácia da tecnologia que nós empregamos para atingir os fins. Olha, se a gente fizer isso, é muito mais fácil para atingir essas finalidades. O que a ciência fará exatamente vai indagar essas finalidades, né? Colocar em xeque aquilo que se pretende pelo direito. No nosso caso do direito democrático, eu acho que a principal tarefa da pesquisa jurídica é exatamente apontar os vazios nas várias proposições, né, que se encontram nos manuais, na prática jurídica e etc., né, acerca da tentativa de eliminação da violência. A pesquisa jurídica ela deve buscar, né, propostas para resolver esse problema fundamental. Qual é o problema fundamental? Como fazemos para evitar, como é que é possível, né, excluir ou diminuir continuamente os níveis de violência que o direito encaminha, né? Eu acho que essa é a nossa tarefa. Então, não adianta, né, querer fazer pesquisa jurídica para homologar opiniões, homologar certezas, né, e buscando, assim, uma certa segurança jurídica, né? É um ponto tão repetido, a segurança jurídica. Não, vou ter certeza de que isso funciona assim. Não adianta. Essa certeza nunca haverá, né? Essa certeza nunca haverá. E nem é isso que a pesquisa jurídica deve buscar.
Uhum. Nós temos que propor soluções, e essas soluções aos nossos problemas são meras teorias, né? E nós devemos buscar falsear essas teorias, né? Nós vamos lá para confirmar, na bibliografia, para confirmar. Buscar falsear essas teorias, né? E só lembrando que é um bom resultado de uma pesquisa jurídica que uma teoria seja falseada, né? Que uma teoria seja afastada, porque ela já avança, né, nas possibilidades de resposta a um mesmo problema, já que elimina uma resposta por sua imprestabilidade, principalmente relativa ao direito democrático. Bom, então, deixe-me acrescentar uma pergunta aqui que me ocorreu agora, que é uma coisa que me incomoda demais como orientadora e como pesquisadora também. Por que é tão raro a gente encontrar no direito pesquisas que, ao final, rejeitem a sua hipótese inicial? Pois é, estranho, né? Embora a própria cientificidade da psicanálise houvesse sido negada por Popper, quando a gente examina os escritos de Freud, você vê que o Freud ele escreve, quando ele abandona uma perspectiva, uma teoria, uma interpretação, ele diz ao leitor, olha, abandonei, estava errado. E isso representa um avanço. Claro que representa um avanço. Se você tem 3 ou 4 teorias concorrentes para resolver o mesmo problema, você se debruça sobre uma dessas teorias e a refuta, é claro que houve um ganho, né? É claro que houve um ganho de racionalidade. O conhecimento pode evoluir nesse sentido, né? Porque no direito, efetivamente, professor, eu costumo dizer isso aos meus alunos também, nós estamos quase que condenados à lógica dogmática, né? Ou à dogmática jurídica que parte das autoridades, né? Veja que, insistentemente, no plano legislativo, se pretendem implementar mudanças que aumentem, por exemplo, as penas para resolver o problema da criminalidade, embora isso já tenha falhado sucessivamente. E essas teorias, essas propostas, elas são vencedoras, né? Porque há um acordo dos eleitos, né, acerca de que isso resolverá o problema. E mais sério do que isso, né? Quando a gente pensa que não há um acompanhamento pós-legislativo dos desdobramentos, né, das leis que adotamos, isso é muito mais sério, né? Só depois da catástrofe instalada é que se pensa na mudança da lei. Aquela teoria já falhou, essa teoria tem que ser refutada. Aquela hipótese não vai solucionar os nossos problemas, não vai solucionar o problema da criminalidade, ela só aumenta os níveis de violência do sistema. Veja como é que o direito está preso nessa lógica, assim, nessa rede dogmática, né? É isso que faz. Então, me parece assim, não tem razão, né, para que nós nos... porque tem a ideia, eu acho que, professor Aleda, essa pergunta sua é uma pergunta muito boa, porque eu acho que tem a ideia da vitória, né, sempre. É vitorioso. Você veja nossos códigos, o Código de Processo Civil usa as expressões vencido e vencedor, então tem algo assim, o sujeito tem que vencer sempre, né? Então ele vai, de qualquer maneira, confirmar a sua hipótese. Então, é uma grande pesquisa, uma pesquisa que refuta uma hipótese, né, que mostra que uma teoria não resolve o problema, efetivamente. Exatamente, eu recortei. Se eu chego ao final de uma pesquisa dizendo, olha, eu adotei uma variável equivocada, não era essa variável aqui que eu deveria ter recortado, eu tinha que ter colocado outro elemento aqui no lugar para formar a minha pergunta. Isso já é um resultado de uma pesquisa. Se você já sabe onde vai chegar, não é pesquisa. Exatamente, isso não é pesquisa. Tem algo que eu costumo dizer para os meus orientandos e que eu vejo o tamanho, às vezes, o tamanho do choque, que são 2 afirmações que eu faço para eles. Primeiro, jurisprudência não é referência para pesquisa, jurisprudência é objeto de investigação. Então, se você está analisando o voto do ministro do Supremo, do Marco Aurélio, do ministro Gilmar Mendes, do ministro Celso de Mello, do ministro Carmen Lúcia, o voto deles é objeto de análise. A autoridade na sua pesquisa é você na autoridade de pesquisador. Se você estivesse em julgamento, ele seria a autoridade do juiz.
mas você tem que colocar as coisas na perspectiva adequada. E aí uma briga que a gente tem sempre na redação científica é tire os qualificativos das autoridades. Não tem eminência, não tem excelência, não tem ilustríssimo em tese de doutorado, nem dissertação de mestrado, nem artigo científico. Né? E uma outra afirmação que eu costumo fazer também, que os alunos às vezes ficam um pouco irritados, é que assim, professora, eu estou desesperado procurando um problema e eu não acho o problema. Eu falo, o quê? Então pronto, podemos encerrar a humanidade aqui, tirar férias para a humanidade inteira, declarar que acabou nossa tarefa, não tem mais nada para conhecer, tá resolvido. Mas por que você está procurando no lugar errado? Porque qual que é a grande questão da tradição jurídica? É procurar nos manuais. Só que o manual, ele é a obra da não ciência, né? Porque ele é a obra que vende a resposta. Então, se você estiver procurando uma indagação e um ponto de partida para uma dúvida cientificamente fundada em um manual, você não achará. Por quê? Olha o nome que se dá para a coisa, doutrina. Né? Se é doutrina, está muito mais atrelado semanticamente à expressão de um sistema de crenças baseado em uma autoridade pressuposta do que propriamente em um sistema de conhecimento aberto à indagação. Né? Então, professor André, para tranquilizar, né, os meus eventuais alunos que estejam nos assistindo, confirme as minhas duas afirmações, por favor, né, do seu lugar de autoridade, de que jurisprudência é um objeto de pesquisa e que manual não é boa fonte, porque manual não problematiza. O problema do manual, né, o problema da dogmática em geral, é exatamente esse, né? Dogma, historicamente, é um ato de autoridade que resolve problemas de decidibilidade em casos concretos. Isso é que é dogma, né? Então, é um ato de autoridade. A autoridade coloca um ponto final à discussão, né? E a pesquisa científica não admite esse ponto final. O conhecimento começa em problema e termina em problemas. Da sua proposta, se ela não foi falseada, certamente advirão novos problemas, né? E que você tem que aprender a identificar, né? E a pesquisar também, se a gente quer que o conhecimento avance em alguma coisa. Se a gente fica aderido ao que o ministro tal disse, ou que o autor tal disse, a opinião dele, isso aí é uma escravização pela tecnologia, essa mesma tecnologia que vem matando ao longo dos séculos, sob o rótulo de doutrina, né? Ou de jurisprudência. Então, nós estaríamos aprisionados nesse mundo do qual nós tentamos nos desvencilhar, né? Eu acho que é basicamente isso, professora. Você tem total razão. Bom, então fico mais feliz. Viu, pessoal, como é que eu tinha razão? Bom, para a gente partir para a nossa finalização, uma última pergunta, professor André, mas isso não é para apressá-lo, pode ficar à vontade para responder. Como que se pode entender, a partir disso que nós conversamos aqui, a relação entre a objetividade ou a pretensão de objetividade e a pesquisa jurídica? Pois é. O Popper escreveu uma outra obra, né, que nos dá um pouco de notícia sobre a questão da objetividade, né? Essa obra se chama Conhecimento Objetivo, né? O que significa dizer que um conhecimento é objetivo? Significa que ele não é um conhecimento que não está instalado na consciência do sabedor, né, do conhecedor. Esse é o mundo 2. O Popper projeta o mundo 3, que é o mundo das teorias, dentre outros, é o mundo das teorias, né? Uma produção humana, né? Mas tem que se desgarrar daquele que produziu, né? Então, quando a gente fala de objetividade, significa que nós temos que formular teorias, né, e fazer as pesquisas, a gente tem que conjecturar, tem que apresentar as críticas, mas sempre permitindo ao leitor, ao interlocutor, a possibilidade de indagar essas teorias que nós apresentamos, né? Ou seja, sempre que a gente amarra, né, essas teorias
nas pessoas que produziram essas teorias, né, isso impede a objetividade, né? O exemplo que o Popper dá do conhecimento em sentido subjetivo e o conhecimento em sentido objetivo talvez seja aqui também esclarecedor, né? Alguém diz assim, ele sabe que amanhã choverá, ó, ou amanhã choverá. Olha como é que esses dois enunciados são bem diferentes. Quando a gente fala que ele sabe que amanhã choverá, nós estamos falando de um conhecimento que está preso, está vinculado, né, ao saber que é de alguém que está confinado a esse mundo 2, aos estados mentais de alguém. Quando nós dizemos que amanhã choverá, veja, não tem a ninguém esse conhecimento está referido, né? E, portanto, esse conhecimento passa a ser testável. Quando a gente fala ele sabe que amanhã choverá, isso é intestável. Então, eu tenho evitar na redação científica essas coisas. Olha, certamente eu tenho certeza, fulano de tal tem certeza, está livre de dúvidas. Olha só, todas essas expressões são expressões que imunizam, né, as nossas afirmações, né, e que retiram desse possível conhecimento que se constrói a sua objetividade, né? Então, se todo mundo concorda, esse conhecimento é objetivo de forma alguma, né? Se você discorda, isso não interessa em termos de objetividade da pesquisa, né? Não é objetivo, como muitas doutrinas do direito afirmam, porque é uma convicção partilhada. Isso não tem nenhum sentido quando se trata de pesquisa científica, né? Até porque isso é a característica essencial do senso comum e não da ciência. Exatamente. Né? Que seja partilhado, por exemplo, que todos nós sabemos, depois de adultos e capazes e minimamente responsáveis por nós mesmos, que o fogo queima, é uma questão de senso comum. Agora, dizer por que o fogo queima com conhecimento de causa em física, isso pertence a uma comunidade muito pequena de conhecedores cientificamente embasados, né? E mesmo, né, esse senso comum, ele tem muito mais origem nesse mundo objetivo que a gente imagina, né, professora Leda? As pessoas não se apercebem, a impressão que elas aprenderam sozinhas, que ela, né, adquiriu conhecimento. Olha só, essa ideia de que, né, mas é um aprendizado, né? É algo que pertence a alguém, né? Esse conhecimento é algo que pertence a alguém. Quando a gente fala de objetividade do conhecimento, é justamente porque ele não pertence a ninguém. Ele não está alojado no cérebro, na mente de ninguém, em especial, embora uma mente, né, a mente de alguém, a tenha gestado, eventualmente, né? Então, um conhecimento é conhecimento mesmo que ninguém saiba. E essa é a proposta do Popper. Então, nós temos que nos esforçar para nos retirar do texto, não no sentido de que, né, nós possamos assim, radicalizar. Não tem nenhum problema em dizer que uma teoria é de alguém, é de origem, quem escreveu foi fulano de tal. Mas o que interessa é a teoria, não quem escreveu. É isso que tem que ficar claro na pesquisa. Né? Sim. Tem uma questão que me incomoda muito no direito, e eu acho que incomoda principalmente quando a gente se envolve mais com pesquisa, mas a gente também tem um pé na advocacia, que eu acho que é muito mais uma questão de autoquestionamento. Nós, no direito, nós somos muito bons em nos evadir linguisticamente. Quando você não tem muita convicção do que você está dizendo, você sabe que seu fundamento é fraco, é muito próprio da retórica jurídica que a gente consiga se evadir de objetivar a nossa, né, aquilo que nós estamos expondo, exatamente para que seja insuscetível de crítica, né? E eu acho que isso talvez seja uma das formas mais graves de apropriação subjetivista, porque com isso eu consigo trazer aquilo que eu estou afirmando para um locus tão pleno de subjetivismo que é praticamente impossível que aquilo seja discutido comigo no domínio da razão, né? Eu acho que isso acontece muito na advocacia, esse evadir-se linguisticamente, acontece muito na linguagem da magistratura, e isso eu percebo muito, acontece
também em trabalhos científicos do direito, né? E eu acho que esse evadir-se linguisticamente talvez seja um dos maiores problemas que a gente tem na questão objetividade versus subjetivismo nas pesquisas jurídicas. Porque se eu utilizo de toda a minha expertise retórica, e vamos admitir que a gente sabe fazer isso sim, porque a gente tem expertise retórica, nós somos treinados para isso há muitos séculos, né? Desde a Roma Antiga, nós estamos em treinamento para fazer isso, o exercício da retórica. Se nós nos evadimos, nós estamos necessariamente apresentando anti-argumentos, né? Ou não argumentos, porque eles não são suscetíveis de serem enfrentados no domínio da crítica. E isso é muito sério. Quando você pega um trabalho científico para ler e você fala, mas espera aí, eu não entendi esse fundamento, eu não estou conseguindo entender o que essa pessoa está querendo dizer. Isso talvez seja uma questão que me pareça, que eu acho que merece uma abordagem sua aqui, professor, exatamente porque isso não é só uma forma de fugir de ser arguido, isso também traduz, eu acho que uma espécie de autoritarismo no encerramento do discurso científico que não pode ser encerrado, né? Porque se eu trago para dentro de mim, não permito que o outro me questione, porque ele simplesmente não consegue me compreender, eu estou encerrando. Né? E se eu estou encerrando, eu não estou na ciência mais. Né? Então, se eu poderia falar um pouquinho disso para nós, desse evadir-se de ser questionado através dessa expertise da retórica? Eu acho que é basicamente isso que foi dito aí, professora. Muitas vezes, né, o próprio estilo redacional é utilizado para isso, né? O exemplo de uma frase que não vamos dizer assim, que não alude ao conhecimento subjetivo, mas que não é uma frase, vamos dizer, que encaminha um conhecimento objetivo, o Popper traz também. Quando alguém diz assim, amanhã choverá ou não choverá, olha, não está se referindo a um sujeito. Mas qualquer que seja, vamos dizer assim, o clima de amanhã, né, o tempo de amanhã, como esteja o tempo, qualquer que seja a situação do tempo da manhã, a sua hipótese estará confirmada. Ó, se não chover, você está certo. Se chover, você também estará certo. Né? Essas estratégias de blindagem, nós devemos evitá-las. A ciência pressupõe que a gente corra riscos, mas eu acho que o que é necessário entender que quem está correndo risco não somos nós, são as teorias. Né? A gente mata as teorias para não matar as pessoas. Né? Eu acho que é exatamente pela falta, né, dessa exposição à crítica e, portanto, correr risco, pode ser que alguém aponte ali, né, um desdobramento que a gente não imaginou, né? Isso significa que a racionalidade está instalada. Né? E é difícil mesmo para aquele que tem uma formação técnica no direito, porque o direito é todo, na sua tradição, pensado para isso. Né? Ele é estrategicamente desenvolvido para que haja um ponto final, né? Haja um ponto de certeza, haja um ponto de basta na interrogação. Né? Então, é isso que a gente tem que tentar fazer no trabalho científico. Ficar claro, eu vou formular uma hipótese, um problema, esse problema tem que ser muito bem formulado, muito bem demarcado. Eu formulo uma hipótese de solução e meu esforço, a partir daí, vai ser de testar a hipótese. Pode ser que no final, né, com os autores que eu consultei, com os argumentos contrários, a minha hipótese ainda resista. Né? Então, ela é uma teoria que resolve o problema por enquanto. É isso que as pessoas têm que saber. Não é porque você concluiu uma tese, por exemplo, e sua tese, né, resistiu às críticas, que você alcançou, né, um lugar privilegiado, né, sobre o seu saber. Amanhã essa tese pode ser refutada facilmente por um outro argumento que alguém tenha descoberto, que tenha desenvolvido. Né? Então, não adianta. A pesquisa científica não é o lugar da certeza, não é o lugar da proteção, da autoproteção, não é o lugar da blindagem, é o lugar da dúvida, das incertezas, né? E, principalmente, das perguntas. Eu acho que esse que é o principal recado que a gente precisa dar ao estudante de direito.
A pesquisa jurídica tem que indagar a tecnologia. Ela precisa indagar os manuais. Porque se os manuais, se a jurisprudência desse conta, né, desse mundo que aí está, nós não teríamos o nível de exclusão que a gente observa, né, que nos impacta diretamente todos os dias. Né? Nós não teríamos os níveis de sofrimento humano que a gente observa sem qualquer esforço. Né? Sem qualquer esforço. É isso, professor. Acho que... E essa linguagem tão rebuscada, tão aparentemente racional, mas que, por outro lado, ela funciona tão bem, né? E há muitos séculos como simulacros protetores de uma barbárie perene. Né? E isso é uma das coisas que mais me incomoda no direito. Né? Nós vestimos o manto da tradição dos civilizados, porque nós somos os civilizados, é o saber dos civilizados, não é ingênuo que ele é o grande saber do colonizador ocidental, né? do colonizador branco, do autodeclarado etnicamente, intelectualmente superior. E quando a gente, no direito, a gente se assume como efetivamente um lugar de conhecimento e não necessariamente como um lugar de autoridade, eu acho que já é um ponto de partida inicial para a gente se despir dessa condição de servir de instrumento utilitário para essa manutenção da barbárie sob as vestes da civilidade. Né, professor, eu gostaria de saber se o senhor tem mais alguma colocação a fazer, se o senhor tem mais algum comentário? É isso mesmo, professora. Para a pesquisa jurídica, não interessa quem disse, não interessa o que foi dito. Né? Eu acho que é isso que é o mais importante. Então, se a gente anula, né, os grandes autores, os grandes nomes, e pega só o que foi dito, nossos alunos certamente se decepcionarão muito, né, com os lugares que essas pessoas ocupam, né, nesse imaginário aí. Essas pessoas foram levadas a lugares inacreditáveis por esse imaginário jurídico. Né? Então, é só essa sugestão que eu daria. Pensem, né, aqueles que desejam um envolvimento permanente com a pesquisa, que pensem nisso. Não interessa quem disse, interessa é o que foi dito. Né? É isso, professor. Então, professor André, muito obrigada por colaborar conosco, foi primorosa a sua exposição. Então, querendo, né, falar mais conosco de pesquisa, o senhor é sempre muito bem-vindo, a sua colaboração ela é sempre de grande valia para nós. Eu apresentei esse minicurso inicialmente colocando a nossa predisposição de receber demandas, né, de perguntas dos nossos alunos, sejam eles de graduação ou de pós-graduação. E aí eu gostaria de reafirmar aqui o meu convite aos nossos alunos que interajam com esse vídeo e havendo a necessidade de, em face desse vídeo, responder a mais alguma inquietação. E aí eu me permiti falar em nome dos professores na apresentação, que se sintam à vontade para mandar as suas inquietações para nós, né? E aí que não se incomodem também, né, professor André, com as inquietações, porque quem não se inquieta não faz pesquisa, porque os inquietos são os que fazem as perguntas, os conformados não viram pesquisadores, né? Eles buscam necessariamente outros caminhos, né? Então, se o senhor quiser dar uma palavrinha final aí, né, no que me diz respeito, eu só gostaria mesmo de deixar aqui os meus agradecimentos para o senhor. Bem, professora Leda, eu que agradeço pela oportunidade, claro, né? São muitas conjecturas em muito pouco tempo, né? E eu fico às ordens. Se questões surgirem, se entender que é oportuna, se é oportuno um novo encontro para a gente, né, debater novas questões, eu fico às ordens, mas agradeço de antemão a oportunidade que me deu de participar desse evento, dessa conversa, que, quem sabe, né, possa auxiliar aos nossos alunos, aos pesquisadores em geral. Muito obrigado, professor. Então, obrigado, senhor professor. Estamos encerrando por aqui. Então, até o módulo 2.